Estamos de volta com Agroforte Brasil Forte Senar Educação. Nesse bloco começamos um novo tema, finanças aplicadas ao agronegócio. E para falar desse assunto, precisamos destacar a importância de ter o controle dos custos de produção. Você tem na ponta do lápis os valores de receitas e despesas? Veja agora como isso faz toda a diferença na sua atividade. Para tratar desse assunto, é essencial saber o que é custo de produção. É a expressão monetária do uso de fatores de produção necessários ao ciclo produtivo de um bem ou serviço. Portanto, o custo está ligado ao gasto de insumos. O custo de produção é a principal ferramenta de gestão financeira do empreendimento. De forma simples e objetiva, a planilha de custo deve disponibilizar informações rápidas e buscar a máxima aproximação com a realidade do livro caixa. Por isso, o custo de produção é uma das principais fontes para a tomada de decisões dos gestores de empreendimentos do agronegócio. No controle dos custos de produção, o gestor financeiro do agronegócio deve ser cuidadoso para não fazer uma planilha parecida com a de orçamento, pois assim, o valor encontrado como custo não será realista. Essa confusão pode ocorrer, por exemplo, quando se acrescentam diferentes remunerações ao custo de produção do produto. É importante também entendermos que a agropecuária é diferente de outros setores, como o industrial. Por isso, utilizar as mesmas teorias de contabilidade para realizar o custo de produção pode gerar expectativas muito altas, fazendo com que o setor não suporte determinadas cargas de despesas consideradas por esses outros setores como obrigatórias para se encontrar o real custo de produção. As saídas encontradas por esse tipo de contabilidade de custos são os valores intermediários, que podem levar o custo de produção de determinado produto a até 3 resultados: o custo operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total. Em linhas gerais, o custo operacional efetivo tem base nas despesas desembolsadas. O custo operacional total soma os diversos tipos de depreciações, isto é, os investimentos fixos e semifixos, podendo incluir a mão de obra do proprietário a essas despesas. Já o custo total soma a remuneração de todos os capitais envolvidos da operação, inclusive o chamado custo da terra, ao custo operacional total. É importante você ter em mente que o gestor financeiro no agronegócio deve ter total atenção na produtividade que pode ser alcançada, pois geralmente a baixa produtividade carrega um custo alto de produção. Por isso, é necessário que se estabeleça uma planilha de custos praticável, como rotina operacional e baseada no caixa do empreendimento. Agora, você sabia que a contabilidade tem uma definição de custo de produção com um sentido um pouco mais prático? Ela classifica o custo de produção como resultado da observação de 3 fatores que são os custos fixos, os custos variáveis e o horizonte de análise. Custos fixos são as despesas necessárias para a produção de um bem ou serviço e que, em princípio, não deveriam variar em relação ao volume do bem ou serviço produzido. Por exemplo, imagine que, utilizando a mão de obra de 2 funcionários, uma propriedade de bovinocultura de leite produz 300 litros de leite por dia. Mas suponha que essa mesma propriedade, com a mesma quantidade de funcionários, também conseguiria produzir 500 litros de leite por dia. As despesas de mão de obra podem ser encaradas como um custo fixo, pois são as mesmas em ambos os cenários. Nesse caso, o item mão de obra, na planilha de custo de produção, representaria uma despesa maior no cenário de produção de 300 litros dia, e menor custo no caso da produção de 500 litros dia, pois o custo fixo seria o mesmo. Se posso produzir mais com o mesmo valor, então meu custo será menor, certo? Custos variáveis são as despesas necessárias para a produção de um bem ou serviço e que variam em relação ao volume desse bem ou serviço produzido. Isso significa que o custo variável representa as despesas necessárias para concluir um ciclo produtivo.
Exemplos de custo variável são o adubo, o corretivo de solo, os defensivos, os medicamentos, as rações, a energia e outros itens. Observe que todos esses itens aumentam ou diminuem conforme o aumento ou a diminuição da produção. A mão de obra pode ser também um custo variável, caso ela varie de acordo com a produção. Para entender melhor, imagine que um produtor de café decide aumentar a produção de grãos em sua propriedade. Provavelmente, o uso de adubo, defensivos e outros fatores de produção será maior, certo? Entendido isso, podemos pensar agora nos custos em relação ao horizonte de análise. Ele nos mostra a variação dos custos em períodos de tempo, que chamamos de curto prazo e longo prazo. No curto prazo, o custo de produção deverá considerar os custos fixos e os custos variáveis no somatório das despesas totais. No longo prazo, contudo, o custo de produção deverá considerar todos os custos como totalmente variáveis. E no próximo programa continuamos falando de finanças aplicadas ao agronegócio. Vamos saber os fatores que devem compor os custos de produção. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!